ranqueando todas as fantasias, todos os livros de fantasia que eu li nesse ano de 2024. Oi pessoal, eu sou a Paola e esse é mais um vídeo do canal Os Livros Livram. E hoje eu tô aqui pra fazer um ranking com você, começando do pior livro de fantasia que eu li esse ano até o melhor livro, o 5 estrelas e favoritado Master Blaster incrível. Mas antes da gente começar, vamos aos avisos paroquiais. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Paola, falo de livros na internet. Aproveita e já se inscreve, já deixa seu like agora no começo do vídeo. Me ajuda muito com a divulgação, assim o YouTube entende que você gosta do meu conteúdo e manda pra mais pessoas. Se apareceu hypar aí pra você, é só arrastar a caixinha de comentários pro lado, se você estiver vendo pelo celular. Você arrasta a caixinha de comentários pro lado, vai aparecer hypar. Aparece não pra todo mundo, mas pra algumas pessoas aparece. Quando você dá o hypar no vídeo, o YouTube vai ranqueando esse vídeo, vai mostrando pra mais gente conforme ele vai ganhando pontos, tá? Então, por favor, me ajude a ranquear este vídeo. Me ajude a fazer com que os livros livram apareça pra mais pessoas. Pra quem não sabe, eu tenho uma loja de marcadores de resina inspirados em livros. Todos são feitos por mim mesma, eu mesma que faço. Eles estão disponíveis na Amazon, o link fica aqui no box de descrição com o título Minha Loja, pra você ir lá conferir. Tem inspirado em vários universos literários, tipo Harry Potter, Quarta Asa, Bridgerton, vários, gente. Então, por favor, vai lá conferir, vai que você gosta de alguma coisa, principalmente agora que a gente tá, assim, pertinho do Natal, vai que ainda dá tempo de você presentear algum leitor por aí. Me segue nas outras redes sociais pra gente ficar mais próximo e usa o link do canal se for comprar qualquer coisa na Amazon ou na Shopee, porque é um link comissionado e assim você me ajuda muito e não altera nada do valor que você vai gastar com você mesmo, tá bom? Bom, gente, eu li alguns livros de fantasia, eu achei que tinha lido mais, alguns livros de fantasia no ano de 2024, tá? Eu tava esperando que tivessem mais livros. Eu não tô contando aqui as releituras, porque os livros que eu reli esse ano, e foram bastante, tipo, eu reli Harry Potter, eu reli Jogos Vorazes, eu acho que eles já não são novidades mais pra mim, foram histórias que eu já conhecia, eu só revisitei, não alterei nota de nada, então assim, não acho que é justo com os livros que eu li pela primeira vez esse ano, então não vou colocar aqui as minhas releituras. Não vai aparecer nesse ranking Harry Potter e Jogos Vorazes, que foram as releituras que a gente fez no nosso clubinho de releituras de LC, no caso, né? Então vamos, ao todo aí, ficou um ranking com 11 lugares. Por quê? Alguns desses livros eu coloquei no mesmo pódio, no mesmo lugar no pódio, quando são da mesma série. Porque eu li algumas séries, eu li mais de um livro daquela série esse ano. Então eu coloquei como uma categoria só, no ranking, um lugar só no ranking, quando são 2 livros ou mais da mesma história, da mesma série, no caso. Vou começar com o 11º lugar desse ranking, ou seja, um dos piores livros de fantasia que eu li esse ano. Gente, já quero começar falando pra vocês que não significa que o livro é ruim, significa que eu não gostei, tá bom? E quem sou eu também na fila do pão pra falar que só porque eu não gostei o livro é péssimo, né? Sempre que você sentir necessidade, avalie por você mesmo, tá? Mesmo que você queira muito ler uma história e que apareceu no piores do ano de alguém, ou apareceu como pessimamente avaliado e tudo mais, mas você quer muito ler aquela história, então assim, gente, vai, sabe, lê, analise por você mesmo, porque cada leitor tem uma experiência diferente, tá, com o mesmo livro. Então, a minha opinião é só isso, é só a minha opinião. Então, não estou aqui para falar que o livro é ruim, tô falando que eu não gostei. Sem julgamentos, e eu quero o ranking de vocês aqui no comentário também. O último lugar nesse ranking, o 11º lugar, vai para As Regras do Amor e da Magia. Gente, assim, esses lugares que eu coloquei como os lugares ruins, os últimos lugares no ranking, são histórias que, assim, eu não sei muito bem, foi muito difícil ranquear, tá? Porque, assim, os que eu gostei, eu consigo entender o nível que eu gostei. Os que eu não gostei, eu gostei tudo mais ou menos do mesmo nível. Então, assim, foi difícil ranquear as partes ruins. Então, do 11º até o 8º,
foram livros que eu detestei como um todo, assim, que eu não gostei meio que como um todo. O 8º não, até o 9º. Esse daqui, que é o 11º, eu não gostei porque eu não consegui me conectar com a história, eu não consegui me conectar com os protagonistas. Achei a história muito lenta. Aqui a gente tem quase como um romance de formação, a gente vê várias fases da vida dos protagonistas, a gente tem basicamente uns 3 protagonistas que são 3 irmãos, e são bruxos, né, que eles praticam magia, mas eu achei tudo muito vago, não me cativou nem o universo, assim, o universo entre aspas, porque a gente tem aqui uma fantasia urbana, se passa num mundo real, assim, e é com bruxos, mas eu não consegui me conectar com a história, nem com os personagens, foi aquela coisa, tudo tão meia boca que eu achei meia boca, achei que não mudou minha vida, não conseguia sentir a animação para voltar para a história, então acabou que eu me esforcei muito para conseguir terminar esse livro e por isso ele entrou aqui no último lugar, porque às vezes eu parava de ler num dia, no outro dia eu falava, nossa, mas tem que voltar para aquele livro, eu ficava com preguiça. E não tem nada de muita crítica para falar para vocês, é só porque é um livro que não me surpreendeu em nenhum aspecto e por isso ele entrou aqui no 11º lugar. Depois vem um e-book que eu não tenho aqui pra mostrar pra vocês, que é o Lições sobre Afogamentos. Esse é outro livro, gente, que eu também não curti e que eu também ficava com muita preguiça de voltar pra história. Porque assim, Lições sobre Afogamentos é um Dark Academia. Foi minha primeira experiência com o gênero. Então assim, dá pra julgar o gênero por causa de um livro? Não dá. Pode ser que esse gênero não seja pra mim? Pode, mas pode ser que eu só não tenha gostado desse livro mesmo. Esse livro eu não gostei por alguns motivos. Primeiro porque eu achei a protagonista muito chata. Eu não comprei nada do romance, que eu achei o romance muito aleatório, extremamente aleatório. Terceiro que a fantasia em si ficou muito mal explicada pra mim, não entendi nada da fantasia, foi uma coisa muito complexa. Complexa não é a palavra, confusa mesmo. Complexa é quando uma coisa é difícil de entender, mas tá bem... mas tá bem organizada, só você que precisa estudar um pouco mais daquele universo. Confusa porque ele jogou alguns elementos que não se completam e não explicou, entendeu? Então tá confuso pra mim. E Lições sobre Afogamentos é bem isso. Pra mim foi uma fantasia extremamente confusa, com personagens chatos, coisas muito mal explicadas e um final muito nada a ver pra mim, assim. Então não gostei de Lições sobre Afogamentos, foi um livro... Pra mim, assim, ele não é nem tipo, ok, ele é um livro ruim, assim, não gostei. Lições sobre Afogamentos ficou em 10º lugar. 9º lugar, um livro que eu terminei ontem e tive que mudar o lugar dele no ranking. Acho que até 20%, ele tava um pouquinho mais pra frente no ranking, assim. Mas esse, depois que eu terminei, eu falei, realmente não é pra mim, ele ficou em 9º lugar, que é O Rei da Terra do Nunca. Eu terminei ontem esse livro, gente, e assim... eu achei... É um dark romance com fantasia. Uma fantasia dark. Não sei se esse é o termo que usa pra definir esse livro. Mas ele é uma fantasia com romance e dark, tá? Então a gente tem que... Um hot extremo. Já vão com essa ideia. Eu não sabia que ele era dark. Sabia que ele era uma fantasia com hot, mas não sabia que era nesse nível. O negócio é que, assim, não dá pra falar que é um livro ruim, no sentido de... Ele é um livro que ele entrega o que se propõe, tá? Ele mexe muito com o negócio de fetiche, essas coisas. Só que o que acontece? Eu tô descobrindo que o Dark Romance, ele não é pra mim. Quase todos os livros de Dark Romance que eu li até hoje, eu não consegui curtir, tá, gente? Eu não achei envolvente, não gostei. Esse livro em específico, ele me deu um pouquinho de asco dos personagens. Eu fiquei com nojo dos personagens. E assim, isso não aconteceu em outros livros de romance. Em outros livros de romance eu só ficava com preguiça de romance, não, de dark romance, né? Os outros livros dark que eu li, eu só ficava com preguiça mesmo de tanta cena hot. E é cansativo ler muita cena hot. Pelo menos pra mim, eu acho cansativo. Porque passa um tempo que você fica, tá bom, então tá bom, é toda hora isso, mas tô cansada, entendeu? Então, esse eu fiquei com asco, eu fiquei com tipo, por quê? Tipo, pra quê? Eu entendo o apelo da protagonista ser uma protagonista
forte, que decide o que ela quer, que faz o que ela quer. Aqui a gente tem uma releitura de Peter Pan, então a gente tem elementos mágicos que pra mim não fez nenhum sentido o jeito que eles colocaram aqui, deturpou a história inteira, deturpou assim, mudou a história inteira pra caber elementos hot, mas no final das contas só tinha um problema pra ser resolvido no livro inteiro. Ele foi resolvido em 5%, nos 5% finais do livro, ou seja, os outros 95% do livro era só desculpa pra ter cena hot, sabe? E aí, eu cansei e eu ficava cansada e eu ficava extremamente com asco dos personagens que ficam, gente, que nojo, sabe? Que pra que isso? Ninguém tem amor próprio nesse negócio, sabe? Então, assim, eu particularmente não curti esse livro. Da Terra do Nunca, apesar de eu achar ele pessimamente construído, é muito mais fácil de ler do que os outros dois. Então, eu não ficava com preguiça de pegar o livro pra ler, porque é rápido, flui, anda logo e tudo mais. Os outros não, os outros eu precisava me esforçar pra conseguir ler um pouquinho do livro, porque era muito cansativo. Agora, esse não é cansativo, ele só é uma coisa de, tipo assim, apelativa demais e que pra mim não funcionou. Então, a partir de agora, a gente vai ter aí alguma evolução no sentido de eu realmente gostei um pouco menos, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Então, tem uma escala aí. Dos últimos três lugares realmente foram desgostei de igual como um todo. Em 8º lugar, Cidade das Almas Perdidas e Cidade do Fogo Celestial. Odiei? Não odiei esses livros, gostei, mas os outros livros dessa lista eu gostei mais do que deles. Então, esses dois aqui foram conclusões da série de Instrumentos Mortais que eu gostei de ter lido, principalmente pelo sentimento de finalizar séries. Eu gosto muito desse sentimento de que concluir um ciclo, assim. Tem vídeo aqui no canal concluindo essa série, falando mais, né, com mais detalhes sobre esses dois livros. Então, se você quiser assistir, vou deixar aqui nos cards pra vocês. Cidade das Almas Perdidas e Cidade do Fogo Celestial, pra mim, ficou em 8º lugar, porque não vou falar muito sobre eles, porque são continuações, não tem muito o que falar. Mas foi bom, foi uma leitura boa, dei acho que 3,5, 3 pra esses aqui, porque eu achava que eu não ia gostar e acabei me surpreendendo, porque eu realmente curti a leitura, curti o final da série, curti o processo, né? Mas ainda assim não foi uma série que brilhou os meus olhos, que eu favoritei. Falei, meu Deus, que perfeição. Então fica aí em 8º lugar. Em 7º lugar, Lendário e Finale, que foram as conclusões de Caraval. Gente, eles são livros incríveis? Não são livros incríveis. Igual o Instrumentos Mortais, pra mim, esses dois últimos livros não foram livros incríveis. Mas eles são livros que, assim, é um universo que eu acho muito gostoso de ler, sabe? Então, assim, tem seus problemas, eles não são livros 5 estrelas, mas eu acho Caraval muito envolvente, porque é uma fantasia que, pra mim, eu acho diferente, é uma fantasia diferente, que a gente vê um pouquinho de outras coisas, a não ser o mesmo estilo de magia que a gente vê a maioria dos livros, sempre com vampiro, com lobisomem, com anjos caídos, que não sei o que. Nesse a gente tem uma magia pela magia, assim, eu acho muito vibe Alice no País das Maravilhas. Então eu amei ter terminado Caraval. Não são livros, tipo, que você vai brilhar seus olhos no sentido de 5 estrelas, perfeito, favoritado, não sei, mas eu acho que não. Mas você sempre vai curtir essa leitura, porque são livros muito gostosos de ler. Então eu realmente acho eles muito vibe Alice no País das Maravilhas. Eu ainda acho que Caraval em si é o melhor livro da trilogia. A gente tem aqui uma magia um pouquinho mais voltada para um... Como é que eu vou explicar, gente? Parece um Alice no País das Maravilhas misturado com um circo, assim, um trem diferente, eu não sei explicar. Eu também tenho um vídeo onde eu falo só sobre Caraval aqui no canal, que eu também vou deixar linkado aqui nos cards para vocês irem lá conferir. Se você ainda não conhece Caraval, eu acho que vale muito a pena, tá? E tem outras séries derivadas de Caraval que parece, né, que ainda são melhores que Caraval. Eu tenho o primeiro livro da próxima série, eu ainda não li, mas pretendo ler agora em 2025. Em 6º lugar, Noiva,
da Ellie Hazelwood. Gente, eu soltei um vídeo aqui no canal falando se eu achava que Noiva valia o hype ou não. Um vídeo onde eu falo só sobre esse livro. E assim, eu não acho que vale o hype que ele teve. Eu acho que o hype de Noiva é mais porque é um livro da Ellie Hazelwood do que pelo livro em si. Mas eu gostei da leitura, eu me envolvi. Foi um livro muito fácil de ler, foi um livro que você realmente curte o processo, sabe? Tem o negócio de lobisomem e vampiro, tem aquela vibe meio crepúsculo, humano, lobisomem e vampiro, assim. Eu falei no vídeo que eu soltei, tanto a sinopse quanto as minhas opiniões, eu aprofundei muito mais sobre a história do livro lá. Então não vou entrar muito em detalhes aqui. Mas é um livro que, apesar dele não ter ganhado meu coração no sentido de ser 5 estrelas e favoritado, ele, assim, foi um livro de 3,5, 3,8, 3,8, assim, porque foi um livro que eu vejo o apelo que ele tem. Ele é o tipo de livro que sempre que você pegar para ler, ele vai te entregar um momento prazeroso, de leitura prazerosa, assim, de ler pelo romance, você não tá buscando uma coisa muito complicada, você tá precisando sair de uma ressaca literária, você tá começando a ler fantasia agora, então assim, é um livro gostoso de ler, é um livro que te envolve. Eu acho ele melhor do que Caraval, Lendário e Finale, né, por isso que ele tá aí um nível acima desses outros todos, né. Eu realmente vejo, eu entendo o motivo das pessoas gostarem dessa leitura, eu só não entendo o hype, o nível de hype. Eu achava que ele ia ser, tipo, incrível. Ele não é incrível, ele é um livro muito bom, mas ele não é incrível. Só que ainda assim, vale a pena dar uma chance pra Noiva, porque é gostoso de ler. Principalmente deixa ele para aquele mês em que você não tá conseguindo ler muito. Você não tá conseguindo focar, porque quando você pegar ele, você vai sair da ressaca, você vai voltar a sentir que ama ler, sabe? Então acho que vale a pena. Em quinto lugar, vem 5 Lâminas Partidas. 5 Lâminas Partidas já entra aí nos livros que foi mais difícil de ranquear, porque foram livros de fantasia que eu gostei pra caramba. Todos agora aqui foram livros que eu realmente gostei muito. E aí, tudo o que me ajudou, o elemento que me ajudou a definir em qual lugar ficaria, foi o meu sentimento no final da leitura. O que eu senti no final da leitura? Eu falei, cara, 5 Lâminas Partidas fica em quinto lugar comparado aos outros, que vocês vão entender por quê. Mas 5 Lâminas Partidas é uma delícia. É uma fantasia, bem mais fantasia mesmo do que Noiva, por exemplo, que é mais focado no romance. Fantasia, é uma fantasia que tem uma trama interessante, tem personagens ambíguos, moral cinza, assim, que é que a gente chama de, tipo, quem conta a história são personagens duvidosos, sabe? Tipo, eu amo isso quando não tem o mocinho perfeito, a mocinha perfeita, são todos assassinos, vilões. Vilões não, né? São assassinos mentirosos, golpistas e ladros e tudo mais. Então, é um livro muito interessante, a premissa é interessante, o andamento do livro é muito bom também. Tem uma trama que te deixa curiosa. Eu quero muito ler a continuação, porque eu sei que vai ter uma continuação. Eu acredito que tem uma continuação, pelo menos, por causa do final. Mas eu tô muito ansiosa para continuar lendo sobre esse universo, porque eu gostei muito desse livro. Tenho as minhas ressalvas, mas ainda assim são ressalvas que não atrapalham o sentimento final do livro, que é um sentimento de tipo, nossa, que leitura gostosa, cara. Que vontade de pegar esse livro e ler de novo. Que vontade de pegar o próximo livro dessa série. Eu amei. Queria ter visto mais sobre alguns personagens, mas ainda assim eu acho que dá pra ser explicado algumas coisas que não ficaram muito completas nesse livro. Dá pra ser explicado num segundo livro, por exemplo, que eu acho que vem aí. Em quarto lugar, que eu gostei ainda mais do que Lâminas Partidas, foi Luar da Feiticeira de Ossos. Gente, eu não dava nada por este livro. Eu achava a capa feia, tá? Confesso pra vocês. Não é uma capa horrorosa, mas pela capa eu achava que ia ser um livro bem mais ou menos, sabe? E não foi. Foi um livro que eu amei ler.
É aquele negócio, tipo, incrível e surpreendente? Não, mas é um livro que te vicia, sabe? Eu fiquei completamente viciada em Luar da Feiticeira de Ossos. Aqui a gente tem uma magia um pouquinho diferente, porque as nossas feiticeiras de ossos, no caso, elas tiram a magia matando e pegando os ossos dos animais que elas matam, e aí cada osso, cada animal que elas matam, elas meio que pegam as virtudes daquele animal. Tipo, se ela mata sei lá, um leão, ela pega a força daquele leão, a astúcia daquele leão, ela se torna uma pessoa com aquelas qualidades extras a mais, assim. Cara, eu achei muito, muito legal a parte fantástica, mas eu achei o livro muito envolvente. É tudo muito... Vai acontecendo coisa toda hora, então você não fica entediado com a leitura. Tem romance também, e o romance não ofusca o lado fantástico, então as duas coisas são equilibradas, não tem de menos nem de mais, você não fica entediado em hora nenhuma. É um livro muito gostoso de ler. Gente, juro pra vocês, Luar da Feiticeira de Ossos me surpreendeu muito, porque eu achei que eu não ia dar nada por esse livro, que ia ser só mais uma leitura de fantasia okzona, assim, e pra mim foi uma delícia, entendeu? Um sabor que eu amei, e eu nem falei muito sobre esse livro aqui no canal, mas vale muito a pena. Em terceiro lugar, livro que eu acho que eu, assim, vão me julgar por eu não ter colocado ele em primeiro, mas vocês vão entender por quê. Em terceiro lugar tá A Guerra da Papoula. Gente, de longe, esse é o livro de fantasia de todos esses que eu tô falando pra vocês. De longe, esse é o mais complexo, mais bem escrito, mais bem construído também. Então, Guerra da Papoula, ele seria um 5 estrelas de um conjunto da obra, assim, uma obra muito mais bem escrita, que eu acho, assim, na minha opinião. Ele não me viciou, não fiquei tão interessada, assim, na história, a ponto de colocar ele em primeiro lugar. Mas eu consegui ver que o porquê que esse livro teve o hype que teve. Eu entendo o hype desse livro, sabe? Porque realmente A Guerra da Papoula é um livro que não... Ele não é um bobo, ele acho que já é uma fantasia que não é juvenil, sabe? Bobo não é a palavra, né? Mas ele não é uma fantasia juvenil. Ele é um livro um pouco mais adulto, uma fantasia um pouco mais adulta. A protagonista é jovem? Mas tem muita coisa mais séria acontecendo aqui, né? Tem muitos questionamentos, tem muita crítica social, tem muita coisa de hierarquia que é colocado nesse livro, que é muito mais sério do que só colocar um livro de fantasia e um monte de romance. Esse livro, nem romance não teve, né? Mas, enfim, é um livro muito bem escrito e para um público diferente do que dos outros livros. Eu não consegui me conectar muito com a protagonista nem com a história. Então, eu tava lendo meio que sempre em observação aqui, tipo, a história tá acontecendo aqui e eu tô meio que afastada da história emocionalmente. Eu não gosto quando isso acontece, por isso ele ficou pra mim em terceiro lugar. Mas ele tá no top 3 porque é um livro extremamente bem escrito, extremamente complexo, muito bom, sabe? Realmente muito bom. O negócio é que, pra tá no meu ranking de fantasias, eu quero que o primeiro lugar seja um livro que me deixou apaixonada na história, sabe? Não apaixonada no personagem, em romance, mas apaixonada na história, sabe? Então, A Guerra da Papoula ainda não foi esse livro, mas ainda assim merece o top 3, porque foi incrível essa leitura. Muito bom mesmo. Em segundo lugar, Caçador Sem Coração, que eu amei. Romantasia, tá, gente? Bruxa e Caçador de Bruxas. Ai, gente, Caçador Sem Coração quando eu li, foi a primeira fantasia desse ano que me viciou, sabe? Eu não tinha lido nada antes de pegar esse livro que tivesse me viciado naquele ponto, sabe? Eu não conseguia parar de ler, eu tava sempre pensando na história, eu tinha que parar pra dormir, mas eu não queria parar. Eu acho que eu li esse livro de um dia pro outro, assim, comecei num dia, terminei no outro, mas foi incrível, foi uma experiência que eu arrepio só de lembrar, porque é um livro que fazia muito tempo que eu não sentia tanto vício numa história, assim. Amei, gente, muito gostoso de ler, um romance mara, amei o romance,
amei o lado fantástico, amo esse negócio de bruxa e caçador de bruxa, esse negócio de um apaixonar pelo outro, proibido e tudo mais. Ao contrário de As Regras do Amor e da Magia, que também traz esse universo das bruxas, esse daqui já é um universo que eu, tipo, um estilo de narrativa que me viciou, sabe? Eu não tinha preguiça de ler hora nenhuma, eu só conseguia pensar nessa leitura. Então eu amei. E tem vlog de leitura desse livro aqui no canal também. Por último, vamos para o primeiro lugar dessa lista, um top 1, que são 2 livros, Quarta Asa e Chama de Ferro. Surpreendendo um total de 0 pessoas, que acho que todo mundo já sabia que esse livro aqui e esses livros aqui iam ser o meu top 1 do ano. Não esperava por isso, mas entendi o hype. Tem vlog de leitura dos 2 livros aqui no canal. Se você não leu Quarta Asa ainda, você está perdendo seu tempo. Porque, gente, juro pra vocês, amei, amei, amei. 5 estrelas e favoritado. Que delícia de livro, que delícia de fantasia, que delícia de romance. Calhamações que eu li em pouquíssimos dias, porque eu estava completamente viciada. Então, se você ainda não leu Quarta Asa, vá ler, porque foi a melhor fantasia que eu li em 2024. Gente, cansei. Tô suando aqui já. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo, a proposta dele realmente é falar pra vocês quais foram os livros que eu li de fantasia e qual foi o ranking deles. Mas a maioria desses livros, se não todos, já tem conteúdo aqui no canal contando um pouquinho mais sobre a história, tá, gente? Porque se eu for falar a história de cada um desses livros aqui, que são mais de 11 livros pelo menos, a gente vai ficar aqui mais de hora e assim, né? Não dá. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero saber qual foi o ranking, né, de vocês, das fantasias de 2024. Deixa aqui pra mim nos comentários. Beijo grande pra todo mundo e até o próximo vídeo.